Bom dia a todos, em nome de Jesus. Que Deus seja louvado. Estão todos bem? Que a graça do nosso Deus esteja conosco. É um prazer estar com vocês. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 21. Deus continue abençoando o pastor Jorge Reis, todos vocês, nesta bênção, nesta maravilha. Despertando, batizando vidas com Teu Espírito. Pai, nós precisamos da ação do Teu Espírito. Então confirme a Tua palavra com prodígios, com sinais e com maravilhas. Assim nós cremos em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Podem ficar à vontade. É muito bom estar com vocês. Confesso que já estava com muita vontade de vir, muita saudade, e Deus proporcionou este tempo para nós estarmos juntos. Eu creio que vamos ser ricamente abençoados. Existem coisas que o Senhor Jesus tratava mais levianamente, mas tinha um fator muito forte que ele não suportava. Ele disse: até quando eu ficarei com esta geração incrédula? Ele disse para os discípulos: ó homens de pouca fé. Vocês sabem que o nosso Deus, Ele só age através da fé. E Ele formulou uma coisa muito tremenda para gerar a fé: a sua própria palavra, sendo ouvida, gera fé no coração das pessoas. Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E o profeta, o irmão Brana, ele disse na mensagem Demonologia, não nessas que vocês têm, é uma nova que está sendo traduzida pelo irmão Antônio. Há um demônio chefe que precisa ser vencido. E se você o vencer, você vence todos os outros. E este demônio se chama incredulidade.
Então trate de jogar fora todo o ceticismo, toda a incredulidade, tudo, jogue fora. Somente creia. A fé, ela tem bases, ela tem fundamentos, ela tem alicerces. E a fé, ela é baseada no descanso. O profeta de Deus diz que a fé, ela não se agita. Então não precisa ficar agitado. Só demonstra para o diabo que você não crê. Então, quando você descansa em meio à tempestade, você está dizendo para Satanás: você não tem vencido. Eu tenho algo maior do que essa tempestade. Por isso Jesus disse para os discípulos em meio à tempestade: ó homens de pouca fé. Veja, então, em meio à tempestade, creia. E quando você crê, todas as coisas são possíveis. Esse é o nosso prato de entrada. Nós vamos falar nesta manhã sobre aliança. Aliança. Vocês sabem que uma aliança é um sinal. É uma obrigação para manter o que foi acordado. Aliança é um laço que prende duas ou mais entidades que se prometem mútua amizade e auxílio. Não adianta fazer uma aliança de fidelidade se não houver auxílio, socorro, quando se necessita. Laço existente entre duas famílias, mediante também o casamento. É um anel liso, também de ouro, que simboliza o casamento ou um comprometimento. Isto é, tem um compromisso, uma responsabilidade. Você já tem isto com Deus? Veja como você tem esse compromisso que hoje você está aqui. Você não marcou nenhum compromisso comigo, não marcou nenhum compromisso com o pastor Jorge, não é com a igreja Tabernáculo, não. Você marcou um compromisso com ele. Por isso você está aqui. Você está honrando a sua parte. Você crê que ele está honrando a dele? Ele sempre se mantém fiel. Sempre se manterá segurando a ponta da corda. Então, uma aliança sempre é feita com um sinal. Um sinal. Quando Deus fez uma aliança com o nosso pai Abraão, patriarca Abraão, nosso pai na fé, ele lhe deu um sinal para deixar uma marca, para deixar um selo, né? Uma chancela ali para dizer, ó, está ali, eu estou aprovando esta aliança em Abraão. Em Gênesis 17, versículo 11, Deus então colocou em Abraão algo que talvez você pense, por que Deus colocou ali? Em Caim houve uma marca em sua testa. Mas quando Deus foi fazer uma aliança com Abraão, ele colocou em um órgão vital, um órgão especial. A Bíblia diz: e circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Veja, às vezes as pessoas não medem e nem analisam, mas é o órgão que gera uma vida, um órgão reprodutor. E vocês vão observar que Deus sabia o que estava fazendo. Não é simplesmente por fazer. Isto será por sinal da aliança entre mim e vós.
Você tem uma marca. E vocês vão ver que Deus, ele honrava tanto aquilo, que quando Davi enfrentou o Golias, ele logo identificou o Golias. Disse: esse homem não tem compromisso nenhum com Deus. Esse homem não tem aliança com Deus. Por que vocês estão com medo desse incircunciso? Veja, Davi tinha confiança na circuncisão, porque ele sabia que aquele Deus que fez aliança com o pai dele, Abraão, cumpria a sua palavra. Há uma grande diferença em um cristão batizado com o Espírito Santo e um que não é. E se você é batizado com o Espírito Santo, não há Golias que vão se levantar contra você, que você não enfrente, porque quem vai vencer para você? Esta circuncisão em você faz uma diferença. Então esta aliança foi chamada de aliança abraâmica. Aliança abraâmica. E a primeira aliança que Deus fez com Noé, ele também nos deu um sinal, uma pequena aliança que não foi somente a Noé, porque antes de Abraão, Deus tratava com a humanidade em geral. Havia duas linhagens na terra: a linhagem da semente de Sete e a linhagem da semente de Caim. Vocês vão ver que em Gênesis capítulo 6, a Bíblia diz: e viram os filhos dos homens, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres. Aí quando você vê assim, por que Deus faz esta diferença? Há um ensinamento teológico errado, que veio dos livros Os Pilares da Terra, e trazido pela doutrina dos Testemunhas de Jeová, Charles Russell, que esta passagem se refere aos anjos que desceram, se materializaram e geraram filhos. Mas isto é um ensinamento errado. Mas quando a Bíblia diz: e viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres, é exatamente duas linhagens: os filhos de Deus da linhagem de Sete e as filhas dos homens da linhagem de Caim. Então até Abraão, Deus tratava com todos e tinha em distinção estas duas raças. Uma vinda diretamente de Satanás, gerada pela serpente, que era, segundo a Bíblia, uma besta animalesca, e que era a mais astuta entre todas as animarias do campo. Raciocinava, pensava, e conseguiu então, através da sua façanha, introduzir uma semente na terra. Mas Deus, ele, em Gênesis 3, versículo 15, ele dá uma sentença clara para essas duas sementes. E vocês vão ver que Deus estava tratando de duas sementes distintas. Por quê? Quando Deus conversa com Eva, Deus então ali identifica a semente da mulher e a semente da serpente. Exatamente isto. Gênesis capítulo 3 e o versículo 15. Quando vocês leem ali, vocês podem identificar essas duas raças na face da terra, dizendo: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente, ele estava falando com a serpente e com a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Havia duas sementes ali. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ali estava falando da semente de Satanás, da semente de Caim, da semente da serpente, e estava falando da semente da mulher, que viria Cristo, quando ele esmagaria a cabeça da serpente, Satanás, lá no Calvário.
Então, mas quando veio Abraão, então de Abraão nós vimos que veio então um filho chamado Isaque. De Isaque tivemos então aqueles dois filhos que foi Jacó e Esaú, mas de Jacó Deus então tirou a sua descendência, a sua nação. E nós vamos observar que a primeira aliança Deus fez com Noé, não foi uma aliança somente com Noé, mas todo o mundo se beneficia desta aliança. Porque nós observamos que aquela aliança em síntese, ela mostra para nós assim, será que o mundo vai acabar em água de novo? Porque tem hora que parece que vai, né? Você diz, não vai parar mais de chover, a mulher fica apavorada, não nada mais seca, enche tudo, enxurrada, e aí você veja aquele arco-íris, não, mas não vai, posso ficar tranquilo. Aquele arco-íris ali não é somente um efeito da água com os raios solares, mas é uma aliança que Deus estabeleceu. Deus prometeu algo para nós. Agora, depois da opressão do Egito, como eu falei, Deus sela com Israel a aliança do Sinai. Eu acho interessante estas coisas, porque quando Deus fez aliança com Abraão, Deus fez uma aliança e deu um sinal na sua carne. Quando Deus sela uma aliança com Israel, em Êxodo capítulo 24, e hoje nós vamos ler bastante a Bíblia, e eu quero que você me acompanhe, porque é um ensinamento, é uma escola, e nós vamos ler bastante a Bíblia. Em Êxodo capítulo 24, vocês vão ver, a partir do versículo 3 até o versículo 8, quando Deus faz esta aliança com Israel, depois da opressão, ele leva eles para um monte, o Monte Sinai. E a Bíblia diz, e veio, pois, Moisés e contou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma voz e disse, todas as palavras que o Senhor tem falado faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram, tudo o que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu sobre o povo e disse, eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. Então veja como isto é tremendo, porque aqui está a palavra sendo lida e o sangue sendo aspergido sobre o povo. Uma aliança feita através do sangue e dado um mandamento. Por quê? Quando Deus faz esta aliança com o povo, em obrigação, Deus deu os mandamentos para Israel obedecer a ele. Agora, vocês vão observar que na época da monarquia de Israel, entre o ano 1030 a.C. a 587, nesta época foi a época da monarquia dentro de Israel. Os reis então governavam Israel. E a relação que tinha entre Deus e o povo, ela passou a ser vista como um pacto de mútuo amor e fidelidade. Mas vocês vão observar uma peculiaridade. Não como um pacto entre duas partes iguais. Geralmente se faz um pacto entre duas partes iguais. Mas aqui nós vamos observar que a iniciativa, ela vem de Deus. E o homem não tinha nada a oferecer. Não eram partes iguais.
É Deus que entra com tudo. Entende? Então, é Deus quem escolhe gratuitamente Israel como seu povo. Não é assim, eu vou fazer um pacto porque eles me procuraram. Não. Você quer ver Deuteronômio, capítulo 7? Eu acho isso muito lindo. E aí você vai ter uma ideia, mais ou menos, né? Deuteronômio, capítulo 7, versículo 7, versículo 6. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. Olha só. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo especial. Não é uma aliança que Deus que veio assim, não, vamos fazer uma aliança, Deus. Não, Deus veio de todas as nações da terra e disse, essa nação pequena, chamada Israel, descendente de Abraão, veja, de todos os povos que há sobre a face da terra, o Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos. Pois vós éreis menos em número do que todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava. Aqui está uma aliança especial, tremenda, por amor. Por que você casa? Por que você coloca uma aliança? Por que você assume um compromisso? Por que você escolhe a fulana? Por amor. Aqui está o princípio da aliança. Por que Deus escolheu Israel? Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Aliança poderosa, aliança forte. Por quê? Porque tem Deus. Nós sempre rompemos a aliança. A única parte que mantém fiel é Deus. Agora, em virtude desta eleição, né, e aliança, Israel contraiu obrigações. É como uma moça, em virtude da aliança, né, da eleição que ela tem, o esposo, o homem, a escolhe, a elege, esta vai ser minha esposa, e quando ela aceita, ela também assume obrigações. Israel assumiu obrigações. Aí quando você entra em Cristo e aceita esta aliança que Ele fez contigo, porque Ele diz, se tu ficar doente, eu te curo. Se tu entrar em problema, eu te livro. Se tu morrer, eu ressuscito você. Ele faz aliança com você, mas você contrai obrigações, responsabilidades. Você tem obrigações para com Deus. Uma delas você está cumprindo aqui. Outras você vai no seu dia a dia, porque você não está aqui cumprindo uma obrigação. Volto a frisar, repetindo, com o pastor, com a placa da igreja. Você está aqui cumprindo obrigações com Deus. Quando você devolve o teu dízimo a Deus, porque você não paga o teu dízimo, você devolve a Ele, você não vai pagar uma coisa que, se você ficar com ela, você é ladrão. Então você devolve para Ele. Você está cumprindo com a tua obrigação desta aliança. Quando você oferta ao Senhor, você está cumprindo com a tua obrigação desta aliança com Deus. Esta aliança que veio de Deus, Ele te escolheu, Ele te elegeu. E Ele te deu mandamentos, Ele te deu estatutos para você andar, para você seguir a sua palavra. E quando você segue os seus estatutos, segue a sua palavra, Ele cuida de você, Ele protege você. Ele não vai deixar, Ele não vai evitar que você passe problemas ou lutas ou dificuldades, mas Ele nunca vai te deixar sozinho. Se entrar na cova, Ele vai junto. Se for para cruzar o mar, Ele cruza junto. Se entrar na fornalha, Ele entra junto.
Sim, se tiver 1000 filisteus, ele abate para você. Porque não eram os homens que conseguiam vencer isto. Era Deus deles. Era o sobrenatural agindo na parte humana. Sim, o sobrenaturalismo agindo no humanismo, porque esse é o nosso Deus. Se olharmos para a parte humana, fraca, débil, não há condições, ninguém consegue, mas há um Deus todo-poderoso, há um Espírito Santo. E não adianta ninguém dizer para nós que isto não existe, porque nós provamos disto. Nós provamos disto. Não foi uma nem duas vezes. Você pode pensar, eu nunca vi um paralítico andar, eu nunca vi um tumor. Sim, agora você imagina, eu presenciei coisas tremendas nesta caminhada. Eu já orei por pessoas com tumores no pé que iam amputar na terça-feira. No sábado eu amputei, ele chegou de muleta na igreja, sem sapato, só com a meia. Tumor. No domingo de manhã ele veio na escola caminhando de tênis, vestido, tumor desapareceu. Esse é o nosso Deus. Então, este é o nosso Deus, porque Ele é o Deus do sobrenatural. Vidas que dependem de Deus. Então, veja, que desde a criação Deus vem fazendo alianças. E como eu disse, após o dilúvio, Deus fez esta aliança com Noé. Você pode observar, eu não preciso ler esta parte, né? Em Gênesis capítulo 9, versículo 11 até o 17, ali está a aliança que Deus fez com Noé, a respeito do arco-íris. E esta aliança foi para nós. E Ele cumpre com isto. E não pense que são coisas simples. Não. Um dilúvio de proporção mundial. Muitas vezes acontece um dilúvio de proporção de uma cidade, geograficamente falando, regiões que são completamente destruídas, alagadas, pessoas morrem. Mas o dilúvio que aconteceu foi em proporções mundiais. Então, quando nós vemos aquilo ali, nós vemos o nosso Deus dizendo: aqui está a minha palavra em cumprimento. Agora, após isso, nós tivemos então a Torre de Babel em Gênesis capítulo 11. Porém, em Gênesis capítulo 12, vocês vão observar que Deus chama Abraão. E quando Deus chama Abraão, como eu falei, Deus lhe faz uma aliança, só que Deus faz uma aliança restringindo o seu plano. E o seu plano é restringido somente ao patriarca Abraão e à sua descendência. Ele exclui o resto. Somente ao patriarca Abraão e à sua descendência. Ponto. Vocês vão observar em Gênesis capítulo 17, a partir do versículo 9, a Bíblia dizendo assim: disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti nas suas gerações. Agora, olha a importância de se aceitar Cristo nisto aí. Se você não aceitar Cristo, você não tem parte nesta aliança, porque você só é descendente de Abraão através de Cristo. Não há outra maneira. Você quer fazer parte da família de Abraão? Cristo, o Senhor Jesus. Porque em Cristo não há judeu, não há grego, não há servo, não há livre, não há macho, não há fêmea. Sim, Gálatas 3, versículo 28, você vai observar, nisto não há. Então, quando você entra em Cristo, você já não é mais africano, descendente de italiano, você não é mais romano, você não é mais grego, você não é mais nada, você não é mais brasileiro, você entrou em Cristo. Você é filho de Deus, filha de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Por isso, o Espírito Santo não é americano. O Espírito Santo não é americano. O Espírito Santo
não é japonês, não é chinês. E mais, como eu sempre digo, no Espírito Santo não tem etiqueta de preço, sabia disso? Né? São simples coisas que às vezes as pessoas precisam saber, parece que elas não sabem disso e tentam comprar. Não há, somente você se disponibilize a Ele e Ele se derrama sobre a tua vida. Aleluia! Dado gratuitamente aos que lhe obedecem. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Vamos, eu vou me segurar porque eu quero ensinar hoje, né? Esse negócio de pregar. Preguei sexta, preguei ontem. E ainda tem mais um culto hoje de noite, né? Então, esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal da aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois será circuncidado todo homem nas vossas gerações, o nascido na casa, e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da tua descendência. Agora, você pergunta, irmã, e a mulher é circuncidada? A mulher é circuncidada no marido. Por isso que você é circuncidado em Cristo. Só o macho era circuncidado. A mulher não, porque a mulher ela era circuncidada no marido. Deus só via a mulher no homem. Quer ter êxito, mulher? Fica atrás do teu marido. Quando uma mulher sai fora dessa posição, se ela sai fora daí, ela é alvejada pelo diabo. Ela pega espíritos e aí vai. Se Eva tivesse ficado atrás de Adão, ela nunca teria caído. Quase não é nem mais falado nessas coisas, né? Mulher obedeceu o marido, capaz. É bom, né? Gostoso. Porque você é abençoada nele. Tuas orações são ouvidas através disso. Tuas petições são atendidas. Em Cristo, igreja, nós temos tudo. Em Cristo. A noiva está nele, guardada nele, protegida nele. Ninguém te alveja se você está nele. Ninguém te acerta, demônio nenhum te acerta se você fica escondido nele. Aleluia. Há um batismo do Espírito Santo em Cristo. Se vós estiverdes em mim e eu estiverdes em vós, que coisa. Aleluia. Veja. Então, com efeito será circuncidado o nascido em tua casa, e o comprado... Oi? 17, estou lendo 17, versículo 13. Com efeito será circuncidado o nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro, e estará a minha aliança na vossa carne por aliança perpétua. Que coisa! E o homem incircunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, olha por que Davi venceu Golias. Aquela alma será extirpada do seu povo, quebrou a minha aliança. Como é que Davi não ia vencer um homem que não tinha nem aliança com Deus? Só que Israel não via isso, precisava de um homem que tivesse visão espiritual. Por isso que às vezes você, vou dizer assim, mas como? Tem que aparecer alguém. Tem que aparecer alguém para dar aquele toque e quebrar o encanto da serpente. Porque às vezes as pessoas ficam hipnotizadas com o problema, hipnotizadas com a situação, e não conseguem ver mais nada senão o problema. É como aquela rãzinha e a serpente. E ali estava eu, lá no tio Beppe, que era o José, né? Beppe quer dizer José.
Giuseppe, italiano. E lá estava eu, e lá estava no açude, nós pescando, e de repente eu olho uma ranzinha, está assim, num griteiro. Legal o gritinho, né? Só que eu digo, por que ela está gritando? Aí quando eu vejo uma serpente vindo bem devagarzinho, uma cobra, mas muito devagarzinho. E a cobra, assim, em direção à ranzinha, olhando. E a ranzinha não conseguia se mexer. Gritava, mas não conseguia se mexer. Às vezes muitas pessoas estão assim, encantadas, com um problema, com uma situação e não conseguem ver mais nada de saída. Então, eu fiz uma simples coisa. Eu peguei um pedacinho, um galinho de pau e joguei entre os dois. Quando eu joguei, a ranzinha, só precisa um toquezinho. Só precisa uma distraçãozinha. Então, tira os teus olhos do problema. Tira os teus olhos da cobra, da serpente. Tira os teus olhos do diabo. Ele quer fazer com que você veja só ele, só o problema. Tira. Coloca um bloquinho em Cristo. Há um calvário. Há uma saída. Há uma solução para o problema. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Veja, então, aqui estava, quando Davi olhou, eles estavam olhando no mesmo problema, mas Davi olhou a solução. Vamos acabar com ele. Vamos acabar com ele, porque ele é um incircunciso. Davi foi diretamente ao ponto. Ele é um derrotado. Ele é um vencido. Meu Deus não tem compromisso nenhum com ele. Tem com nós. Gente, você tem o Espírito Santo. Deus tem compromisso contigo. O diabo não tem nada. Problema não tem nada, dificuldade não tem nada, a enfermidade não tem nada. Ela está ali só para você glorificar a Deus. Sim. Aleluia. Quando você vai observar, olha o que você é. Você vai para Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, né? Efésios capítulo 2, versículo 11. Você vai ver uma coisa. Olha bem. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne. Que coisa! E chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa. Era o que nós era. Mas você não é mais. Veja, não tendo esperança e sem Deus no mundo, era o que você era. Você não era um circuncidado. Você não tinha participação, você era um filisteu da vida. Mas hoje você não é mais um filisteu da vida. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longes, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto. Você não está mais longe, você está perto. Olha onde você está. Você está em Cristo. Veja, Romanos, quando a palavra circuncisão é tirar o excedente. Tirar. E Deus, quantas vezes tira coisas de nós e nós vamos lá e pegamos de novo. Corta, nós vamos lá e pegamos de novo. Nós queremos andar naquela prática, naquele erro. E Deus vem nos cultos e a sua palavra é uma espada. E nós vamos lá e pegamos de volta. Quando você vai para Romanos capítulo 2, a partir do versículo 25, diz a Bíblia, porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei, aquela circuncisão natural. Mas, se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Veja como Deus
fazia aquilo em símbolos, em sombras, para trazer para nós. Gente, se Deus honrou aquilo que era uma simbologia, que era um tipo, uma sombra, imagine agora no verdadeiro. Um corte no prepúcio do menino, um corte, tirando o excedente do prepúcio do menino, aquilo fazia uma diferença para ele. Aquilo fazia uma diferença em vitória, em bênção de Deus. Aquilo fazia uma diferença em vencer reinos, em possuir terras. Agora imagine se uma coisa na carne fazia tudo aquilo, agora o batismo do Espírito Santo. O problema teu é que tu não quer as coisas grandes. Tu se contenta com um pouquinho. Não é ser humilde se contentar com um pouquinho. Não, é ser miserável. Porque as pessoas podem ter bastante e serem humildes, continuarem humildes. Veja, e você sabe que Deus, Ele é um Deus de abundância. Então você tem o batismo do Espírito Santo. Se pois a circuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra é circuncisão, és transgressor da lei? Porque não é judeu o que o é exteriormente. Que coisa. Que Deus ele pega. Não, gente, vamos pegar a nação de Israel. Gente, vocês não têm ideia. Nação de Israel, eles são israelitas. O restante do mundo é porco para eles. O restante do mundo é lixo para eles. O restante do mundo é nada para eles. Porque eles sabem quem eles são. Eles sabem que Deus escolheu. Eles ainda têm aquilo, eles estão cegados. Agora, irmãos, se você tivesse o que eles têm, agora no espiritual, Deus te escolheu. O reino do diabo não é nada. O diabo é um nojento. Não interessa em que classe ele age, seja no espiritismo da ala branca, da ala negra, da macumbaria, da feitiçaria ou da religião. Não interessa. Ele é um lixo. Você é esposa de Cristo. Você é filho de Deus. Batizado com o Espírito Santo. Então, porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão aqui o é exteriormente na carne. Não! Já não adianta mais tirar a fimose. Já não resolve mais, resolve para um benefício corporal, físico para o menino, né, que necessita se tirar a fimose. Mas para um sinal de Deus não resolve mais nada. Porque Deus agora ele passa por isso e vai lá dentro. Que já não é uma reprodução física que ele olha, é lá na alma, na reprodução espiritual. No terceiro compartimento da tua vida. Ele passa pela carne, passa pelo espírito e entra na alma. No gens, no quarto de dormir. Passa pela cozinha, passa pela sala que é o espírito e entra no quarto. Lá na intimidade, na tua alma. É lá que ele tem a comunhão contigo. É lá que você é semente de Abraão. Oh, meu Pai! Até porque por fora você não passa de um cardo, de um joio, de uma carne que vai apodrecer. Mas lá na tua alma há um Israel. Aleluia! Aleluia! Como Deus olha isso, gente? Como Deus olha isto? Sim, quando o Ismael, mesmo não tendo uma linhagem correta, mas Deus, ele chega e ouve a oração de uma mulher egípcia que era Agar. Por que que Deus ouve a oração? Deus olha lá na circuncisão do menino.
Eu ouvi a orar por causa do menino. Verdade. Aleluia. Algo poderoso, algo fala muito forte com Deus. E quando o Labão vem atrás de Jacó, eu acho interessante, porque Deus, o Jacó não tinha mais nó cego. Mas eu acho engraçado, ele sai fazendo tudo quanto é asneira. E aí, quando vem a consequência, Deus chega lá e diz assim: olha, é o seguinte. Ele vai com Labão dá uma paradinha lá para descansar e vai lá, entra na dimensão dos sonhos, entra lá, interfere no sono do Labão e diz assim: Labão, quero dizer um negócio para ti. O que é, Senhor? Um adorador de ídolo, de imagem, pagão, não faz nem bem nem mal para o meu filho Jacó, viu? Como? Não quero que você faça nada com ele. Deixa ele assim. Fica tranquilo. Nada de machucar ele, matar ele, não. Como Deus cuida, como Deus guarda, como Deus protege. Deus é tremendo, gente. Deus é maravilhoso. Então, mas é judeu o que o é no interior. Você é judeu? Então, enfim, irmão Jorge, nós somos israelitas espirituais. Judeus espirituais. Aí está a descendência de Abraão. Mas é judeu o que o é no interior. E circuncisão, a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Gente, mete a mão na tua espada, tira ela da bainha, e não tem para ninguém. O quê? Você não precisa estar andando com um gorrinho na cabeça, que nem deu, turbante, barbinha, que nem judeu. Você não precisa, isso aí, a mensagem, inclusive a mensagem de Moisés, ele vai tirar tudo isso deles. Aqueles cachinhos, aqueles turbantes, aqueles paralanoê, vai ser tirado tudo deles. Tirar aquele chapéuzão, aquela coisa, vai tirar tudo. Vai batizar eles em nome de Jesus, vai fazer igual a você. Eles vão ter o que você já tem. Aleluia. Glória a Deus. Que coisa. Então, meus amados, a aliança que Deus fez com Israel no Sinai por meio do sangue foi uma aliança condicional. Israel recebia o perdão através do sangue em obediência aos mandamentos e à lei de Deus. E então, o que acontecia? E Deus prometia fazer deles o seu povo particular. Era uma coisa que Deus, então, eu faço esta aliança com vocês, contanto que vocês me obedeçam, e então vocês vão ser o meu povo particular. Não me obedecendo, vocês deixam de ser o meu povo particular. Vocês sabem que eles não conseguiram guardar esta aliança com Deus. Israel foi muitas vezes infiel aos compromissos desta aliança. E agora nós vamos nos aprofundar um pouquinho, né? Vocês vão observar que os profetas denunciaram a infidelidade e anunciaram o exílio como castigo. Se Nabucodonosor foi usado por Deus para levar Israel cativo, foi porque eles estavam rebeldes. Então, ao mesmo tempo, porém, prometeram o quê? Uma nova aliança para os tempos. Que tempos? Os tempos messiânicos. Porque Deus via que aquilo não resolveria. Existe uma coisa que nós temos que observar. Mudança é uma coisa. Aperfeiçoamento é outra. Deus, ele não muda, mas ele aperfeiçoa. Ele aperfeiçoa aquilo que ele já tem.
E nós vamos observar que Deus, ele não mudou quando ele deu a lei, quando ele fez isso. Não, ele não mudou, ele aperfeiçoou aquilo. Veja, a circuncisão que era na carne, ele fez na alma, no coração. Ele aperfeiçoou. Por quê? Porque ele vai aperfeiçoando para que então tudo fique em estado perfeito. Da parte dele já está, mas ele quer que a outra parte se condicione. E Deus trabalha para isso, por causa de você. Olha bem, os nossos antepassados não deram conta nos planos de Deus, mas Deus então foi aperfeiçoando para dar condição a ele ser perfeito. Isso é grande amor. Deus vai trabalhando, é como se fosse adaptando uma casa para uma pessoa que sofreu acidentes, adaptando um carro para uma pessoa que foi sofrendo acidentes. Deus foi adaptando o seu plano, aperfeiçoando o seu plano para nós que não tínhamos condições. Que coisa! Eu acho lindo o amor de Deus. Então, vocês vão ver que esta aliança messiânica seria como um novo vínculo matrimonial entre Deus e Israel, entre Deus e o seu povo. Vocês vão observar que essas infidelidades, essas infidelidades que vieram, elas estão descritas no livro de Oséias, e nós vamos para Oséias capítulo 2. Oséias capítulo 2, versículo 14. Que coisa, né? Vocês, se tiverem a oportunidade daí de pegar e anotar, isso é muito rico. Versículo 14: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Olha Deus. E lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor, por porta de esperança. Porque no livro de Oséias descreve Israel como infiel a Deus. E Deus então vê que Israel não dá conta de ser fiel a Deus, como uma esposa não dá conta de ser fiel ao marido. Mas Deus então pega e faz diferente. E ali cantará como nos dias de sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. E naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido, e não mais me chamarás meu Baal. Baal eram os deuses, eram os outros deuses, porque a adoração a outros deuses era a infidelidade de Israel. E Deus não aceita adorar outros deuses. Deus não aceita adorar trindade. Deus não aceita isto. Deus não aceita o espírito denominacional. Deus não aceita porque é praga. É praga e Deus quer você para Ele. E da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, cânticos de idolatria, cânticos de Baal. E hoje é reportado como cânticos trinitarianos, cânticos pagãos, adorando a Deus de uma forma errada, louvando a Deus de uma maneira completamente fora da Escritura. São cânticos de Baalins. Veja, e da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e não mais se lembrará desses nomes. Deus tinha que fazer isso. Deus tinha que mover aonde? No coração, na alma. E naquele dia farei por eles aliança com as feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra, e da terra quebrarei o arco, e a espada, e a guerra, e as farei deitar em segurança, e desposar-te-ei comigo para sempre. Ó Deus, e desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdia. Olha Deus elevando o nível matrimonial dele para com a sua noiva. E desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. E acontecerá naquele dia que eu atenderei, diz o Senhor, eu atenderei aos céus,
e estes atenderão a terra. E a terra atenderá ao trigo, e ao mosto, e ao azeite, e estes atenderão a Jezreel. E semeá-la-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei dela que não obteve misericórdia. E eu direi àquele que não era meu povo, tu és meu povo, e ele dirá, tu és meu Deus. Quem é? Quem é? Quem é? E eu direi àquele que não era meu povo, oh, que coisa! Quem era? Tu és meu Deus. É o que você diz? Tu és meu Deus. Você não tinha Jeová como Deus, você não tinha Jesus como Deus, mas hoje você diz, tu és meu Deus. Aleluia. É para você que chamava Santa Cecília, Santa Maria, não sei o que de Deus, hoje você diz, Jesus é meu Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus é o meu Deus, porque Ele disse que você faria isso. Aleluia. Oh, meu Senhor Jesus Cristo. E então, vocês vão observar que Israel, nesta parte, Israel, né, no natural, fez isto. Isto é, violou as leis matrimoniais com Deus, com a palavra, a aliança matrimonial, como também nas eras da igreja, a igreja violou as leis matrimoniais. E quando uma pessoa comete, então, fornicação, isto é, antes do casamento, e nós estamos compromissados com quem? Jesus. Somos dele. Por isso ele vai casar com uma virgem. Uma virgem, porque o profeta de Deus diz, Deus presenteará a Cristo com uma esposa virgem e pura da palavra. Era de Pérgamo. E ela será virgem porque não conhece credos, não conhece dogmas e doutrinas feitas pelos homens. Então você não tem nenhuma mistura com denominação nenhuma, com sistema nenhum. Você é peculiaridade, povo especial, povo separado. Você não tem mistura com denominação. Você não precisa se igualar aos gideões. Você não precisa se igualar à igreja da mensagem nenhuma. Você tem uma mensagem para ser igual. Nem a batista, nem a metodista. Não, nem essa. Você não precisa. Você tem uma mensagem. Aleluia. E você vai observar o profeta, então, dizendo assim, na mensagem à era de Pérgamo, página 179, isso é o que tem acontecido em cada era desde então. Deus liberta o povo. Foi assim. Eles saem por meio do sangue, santificados pela palavra, caminham através das águas do batismo e ficam cheios do Espírito Santo. Porém, depois de um tempo, o primeiro amor esfria e alguém tem a ideia de que eles devem se organizar a fim de preservarem-se e fizerem um nome para si. Por isso aqui nós devemos cuidar. O período que nós estamos passando é muito sutil. É um período de apostasia. E chegou no nosso período exatamente de não tem problema então, não tem importância. Israel olhava as outras nações e ficava assim, mas a outra nação tem, mas a igreja, quando ela começa a olhar aqui, olhar ali, mas o fulano fez, mas a igreja fez, e começa também a caminhar naquele ritmo, ela está indo. E acabou. Foi-se a glória da igreja. Ela tem que manter o seu padrão independente. Ela tem um profeta. Isto foi o plano e o propósito de Deus. Um profeta. O acampamento dominado pelo Espírito Santo. Então, o que acontece? Eles esfria.
Esfria, começa a entrar o cortezinho de cabelo. Esfria, começa a entrar a sainha rachada. Esfria, começa a entrar a sainha mid. Já viu? Sainha assembleiana? Que vai mal o joelho. É o que as meninas da mensagem estão usando agora. São assembleianas. Isso é espírito assembleiano, denominacional. Está esfriando. E tem mulher casada usando isso. E os maridos não dizem nada. Para eles, porque não tem cabeça, não tem homem ali. Para dizer, ei mulher, essa roupa aí não está certo para você não, querida. Porque é muito fácil, porque vai, não, o que é que tem? Não, mas está tudo bem, só porque está indo na igreja tomando a ceia, não quer dizer nada, o diabo também vem na igreja. Então, o que acontece? Eles fazem um nome para si e se organizam de novo ainda na segunda geração e algumas vezes até mesmo antes. Olha em que geração nós estamos. Tivemos a primeira, segunda geração, acho que somos nós, e a terceira está vindo aí. Tivemos a primeira, nós somos a segunda, irmão Nilton, e está vindo a terceira aí. Como é que vai ser a terceira? Então temos que cuidar. E se nós não vacinarmos, porque está todo mundo correndo atrás de vacina agora, se nós não vacinarmos o povo com a palavra, daqui a pouco vai estar tudo cheio de vírus. E não adianta meu argumento, não adianta os meus pensamentos, isso não vai funcionar na igreja. O que vai funcionar vai ser isso aqui. Isso vai te livrar de todo espírito denominacional. Toda praga que este mundo está para ser corroída, e todo mundo está debaixo desta praga, mas esta noiva tem uma mensagem para protegê-la, para guardá-la, para segurá-la. Por isso, a mensagem tem que estar dentro da tua casa. O pendrive, o profeta tocando tem que estar dentro da tua casa. Ou já está fora de moda? Então, a segunda geração, e algumas vezes até mesmo antes, eles não têm mais o Espírito de Deus. Apenas uma forma de adoração. Temos que cuidar. O Espírito de Deus é diferente. O Espírito de Deus te acusa onde você está errado. O Espírito de Deus te mostra o que você fez. Ele te identifica. A palavra bate em você e você diz, oh, louvado seja Deus. Nada de ficar brabinho, nada de ficar birrento. Não. Deus não quer nenhum filho dele birrento, xingando pelos cantos. Não. Para começar, você não tem direito de ficar andando de cabeça baixa. Deus te dá o direito de ficar atribulado, mas não desanimado. É o que a minha Bíblia diz. Atribulados, mas não desanimados. Abatidos, mas não destruídos. Como vai destruir Deus? Ele está em você, Ele é a tua circuncisão. Aleluia! Oh, bendito seja o nome do Senhor. O Espírito Santo, que é o Espírito da mensagem, ele te identifica, ele te faz diferente. Um culto da mensagem é diferente. A forma de adoração é diferente. Aleluia. Glória a Deus. E o profeta de Deus diz então, apenas uma forma de adoração. Eles estão mortos. Eles se hibridizam, ou eles se hibridizaram com credos e formalismos e não há vida neles. Por quê? Segunda e terceira geração ficou só no quê?
A nossa segunda e a nossa terceira geração é uma geração virtual. Eu estou desconfiado, pastor Jorge, que as mulheres e os homens, eles andam desnorteados e sem sentido nenhum, porque eles já não são mais homens e mulheres dentro de casa. Eu falo no sentido literal da palavra, homens e mulheres. Eles já não se encontram mais, eles já não se cruzam mais, eles já não, quase que nem dormem mais juntos. E aí eles estão todos desnorteados, tudo apavorados. Os hormônios todos desregulados, e parece que as mulheres não estão mais felizes, não tem mais nada, os homens parece que não estão dando conta de mais nada. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Entende? Sabe o que está acontecendo? Não, eu gostaria muito, pastor Jorge, de uma hora. É que nós estamos numa audiência mista aqui, né? Mas a coisa está ficando feia, viu? Os homens fingem, porque os homens fingem que são casados e as mulheres fingem que têm marido. Gente, nós temos um compromisso com Cristo. A rainha Vasti, ela foi deposta porque ela não quis ser apresentada. Ela não quis ser apresentada. Você precisa ser apresentada. Cristo quer ver você aqui. Ele quer um momento de adoração. Olha, hoje é tudo virtual. E no espiritual, olha, o marido quer a mulher presente. A mulher quer o marido presente, presencial. A coisa é presencial, toque, sentir, corpo a corpo. Nada de computador, nada de internet. Nada de virtual, não. Ela quer sentir corpo a corpo, quer tocar, quer ver, quer beijar, quer abraçar. Nada de tocar tela de celular, tocar tela de... Não. Ah, você acha que eu estou falando isso simplesmente por brincadeira? Olha o que Cristo quer. Você pode ficar ali um dia, dois, na live, no computador, vendo aqui, ali, mas Ele quer você aqui. Ele quer te tocar. Ele quer te sentir. Você é sua igreja. Você é sua esposa. Você é sua noiva. Ele quer ter intimidade com você aqui. Tocar na tua alma. Gerar em você a glória dEle. Aí a mulher fica lá 15, 20 dias sem ser tocada pelo marido, vai ficar chutando balde, panela, tudo, vai, claro que vai. Claro que vai. Aí o camarada não vem na igreja, não comparece na igreja, não adora a Deus, não louva a Deus, não solta a sua alma, não tem uma comunhão com Deus, não tem ali uma êxtase com Deus. Aí fica lá todo raivoso, brabo, pelo mundo afora, sem direção. Não tem jeito, você tem que ter comunhão com Ele. Você tem que ter um momento de oração, nada de botar ali, vou botar o meu momento de oração. Vou botar o salmo, tocar aqui pelo não sei o que lá, Moreira. Vai ler a Bíblia. Ele já leu para ele, vai ler você. Ei, vou botar essa oração, que bonita essa oração. E aquela voz de, meus irmãos, eu estou aqui orando por você. Você que está nesta luta, tribulado, mas eu estou... Vai orar você, deixa a oração que ele fez para ele. Não vai funcionar não. Aleluia. Dobra o teu joelho. Ele teve a comunhão dele com Deus. Ou você, não, eu não preciso, o meu irmão já fez. Diz para tua mulher, se ela vai depender do que o outro casal fez. O que o outro casal fez é eles. O negócio é teu agora, é a tua vez. Não vai depender da comunhão do outro com Deus, não. É a tua comunhão, é a tua intimidade, é o teu joelho dobrado, é o teu falar com Deus, é o teu refrigério. Aleluia!
Mas tornou-se um jargão. Ora por mim, irmão. Ora por mim. Estou atribulado, ora por mim. Gente, se tu está atribulado, meu cristão, filho de Deus, vai para o joelho. Eu bebi água, matou a tua sede? Eu comi, matou a tua fome? Tudo bem, que eu oro por você, você ora por mim. Mas, irmão, não te esquece que você tem que fazer o teu prato, né? Irmãos, então assim Balaão levou Israel a cometer o que? Fornicação. E as pessoas começam a fornicar. Fornicação com o mundo, fornicação com as coisas erradas. Fornicação com tudo quanto é coisa através do que? Aparelhos. Você sabe que a fornicação física é o mesmíssimo espírito que se encontra na religião organizada? Eu disse que o espírito de fornicação é o espírito da organização. Aí quer fornicar? Fornicar com credos, com dogmas, com espíritos denominacionais. E todos os fornicários terão seu lugar no lago de fogo. Isso é o que Deus pensa a respeito da organização. Sim, Senhor, a prostituta e suas filhas estarão no lago de fogo. As denominações não são de Deus. Elas nunca foram e nunca serão. É um espírito errado que separa o povo de Deus em hierarquias e leigos. É um espírito que separa o povo de Deus em hierarquia de homens e leigos. Como, gente? E é, portanto, um espírito errado que separa as pessoas das pessoas. Deixa eu ler de novo. É um espírito errado que separa o povo de Deus em hierarquias e leigos. Sabe, lá está o sacerdócio romano e o povo, vocês são a plebe. Lá está o faraó e lá está o povo. Deus não é assim, não. A mensagem não faz isso. Observe bem, os servos, quem são? São os pastores. Nós somos os servos. Nós estamos servindo. Não é vocês servindo nós. Isso está errado. Nós estamos, olha só, nós não ficamos tão próximos de vocês para não ter tempo com Deus. E nós também não ficamos tão distante de vocês ao ponto de não venhamos nem cheirar a ovelha. Então temos que estar ali, no meio. Não ficar tão perto, né, tão junto, que é para não atrapalhar a fé de vocês e para nós termos tempo com Deus. Mas também não ficar tão longe que nós venhamos a não cheirar mais ovelha. Só cheirar outras coisas. Não. Nós temos que eles têm que sentir o cheiro do pastor. Nós estamos próximos. Nós não temos uma hierarquia aqui que separa, que divide nós. Ó, irmão, Guilherme, respeite. Você já me respeita por natureza. Você é ovelha. E uma coisa, ele não deve respeito a mim se eu não o respeitar. Porque o profeta de Deus disse uma coisa: eu respeito minha esposa, eu respeito minha mãe, eu respeito meu pai, eu respeito minha igreja. Aí ele estava exigindo respeito. Por quê? Porque o que é que procede à honra? A humildade. Então nós somos aqui os servos. Nós estamos servindo vocês. A mesa está sendo servida. Quem é o mais importante? Quem está sentado na mesa ou o garçom? Vocês estão sentados na mesa. Eu sou o garçom. Quem era o garçom de Elias? Quem foi os garçons de Elias? Corvos. É o que a Bíblia diz, corvos serviram Elias. Como Deus usa, como Deus trabalha, como Deus manuseia, como Deus faz a pessoa.
Porque se organizou. Porque na hora que você se organiza, vira uma denominação, diz o profeta, você morre. E nós estamos com a mensagem da hora para seguir o nosso padrão bíblico. Foi para isso que a mensagem veio, levar-nos direto ao padrão da Bíblia. E na mensagem era de Tiatira. Bom, Jorge, já é 11h15, até que hora? Eu só tenho mais algumas coisinhas aqui, bem pequenininha. Posso concluir? Posso concluir, gente? Observe bem a área de Tiatira. O quê? Página 205. Esta mulher tem filhos e ela é uma prostituta? Se este é o caso, que ela teve filhos através de suas prostituições, então ela tem de ser queimada com fogo, como disse a palavra. Isto é exatamente a verdade. Esse é o seu fim, porque ela queimará com fogo. Seu fim é o lago de fogo. Mas pare e pense a respeito destes filhos por um momento. Uma mulher é aquela de quem os filhos provêm. É evidente que esta mulher teve filhos que saíram dela, porém fizeram a mesma coisa que ela fez. Mostre-me uma igreja que alguma vez saiu da organização e que não tenha entrado de novo nela. Não há uma, nenhuma sequer. Os luteranos saíram e em seguida se organizaram de novo e hoje estão intimamente ligados a este movimento ecumênico. Por quê? Até bispo homossexual tem lá, né? Agora. Já colocaram. Os metodistas saíram e se organizaram de novo. Os pentecostais saíram e se organizaram de novo. Vai haver uma outra saída. E graças a Deus, eles não se organizarão de novo porque conhecem a verdade. Esse grupo será a noiva do último dia. Veja, eles não se organizarão. Então mantenha o foco na palavra. Ora, diz aqui, esta prostituta teve filhos. Agora, o que eram eles? Eram filhas, porque eram igrejas exatamente como ela. Agora, eis aqui um ponto muito interessante. Jezabel e Acabe tiveram uma filha. Essa filha casou-se com Jeorão, filho de Josafá. Em 2 Reis 8:18 diz que Jeorão andou no caminho de seu sogro. Ele entrou diretamente na idolatria por meio deste casamento. Ele trouxe Judá, que temia e adorava a Deus, para dentro da idolatria. Isto é exatamente o que todas estas igrejas filhas têm feito. Trazem as pessoas para a idolatria, assim como tenho salientado para você. Elas começam na verdade, casam-se com a organização e deixam a palavra pela tradição, credos e etc. Agora, deixe-me explicar bem isto. Em Hebreus 13:7 diz: obedecei aos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, correto? É a palavra que nos governa, não homens. Ora, um homem como marido é o cabeça da mulher, correto? Ele a governa, correto? Eu sei que aqui você fala uma coisa, mas lá dentro te dá uma torcidinha. Mulher. É complicado. É complicado. O assunto é que as pessoas querem mais, sabe o quê? Fingir que estão ouvindo. Fingir que está tudo certo. Fingir que está tudo bem. E não está. Porque ela está saindo da sua posição. E ele também. Infelizmente está indo para esse caminho. Quer queira, quer não queira, está indo para esse caminho. Ela está saindo da sua posição. Ela manda mais do que ele. Ela governa mais do que ele. Há traços da mulher por todos os lugares. Há dedos da mulher por todos os lugares. E o pior disso é quando começa a entrar na igreja. Dedos das mulheres, ditames das mulheres, ordem das mulheres, e não mais do cabeça. Aí complica. Aí começa a complicar. Porque daí aquela igreja vai começar a ser o quê? Uma igreja feminina. Com uma cabeça de Jezabel nela. Governando ela. Liderando ela. Isso começou com todas as denominações e vai, e tenta. Veja. E você acha que isso não é simples? Quer ver o que acontece muitas vezes? Às vezes você não tem coragem de chegar no pastor, você chega na mulher do pastor. Daí ela diz, não, deixa que eu vou falar com ele. Acabou, nego.
Acabou, já era. Não faz isso. Ela não é teu pastor. Teu pastor é um homem, não é uma mulher. Mas você chega porque você não tem coragem de chegar no homem, você chega na mulher do pastor para ver. Não, deixa comigo. Ela vai te dizer para ti, deixa comigo, irmã. Quer ver se ainda tem um aconchego ali, uma coisa assim, uma afinidade. Deixa comigo, irmã. E aí a mulher chega assim, ei, bem, seguinte, a irmã me procurou e papapá, 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 papapá. Irmãzinha, por favor. Ele a governa. Porém a igreja é uma mulher. Também. E o seu governo é a palavra. Jesus é a palavra. Se ela rejeita a palavra e toma qualquer outra liderança, ela é uma adúltera. Se ela rejeita a palavra e toma qualquer outra liderança, ela é uma adúltera. Agora, cite-me uma única igreja que não tenha abandonado a palavra por tradições e credos. Todas elas são adúlteras. Tal mãe, tal filha. Você tem que segurar a palavra. Fica atrás do teu marido. Fica atrás de Cristo. Aí nós vemos tantos problemas, tantas coisas. E as pessoas andam oprimidas. Você já viu? Elas têm tudo. Elas têm carro, elas têm água, elas têm telefone, elas têm internet, elas têm celular, elas têm computador, elas têm tela de não sei quantas polegadas, elas têm uma cama box boa, elas têm roupas novas, elas têm tudo. Mas elas andam oprimidas, gente. Observa. Não há felicidade, não há alegria. Há uma coisa que simplesmente levanta a corda, vai, é uma coisa, é uma rotina. Não há felicidade, não há alegria. Há uma vida no Face e uma em casa. Há uma vida de rede social e outra em casa. A de casa não tem nada a ver com a rede social, gente. As postagens de rede social é pura mentira do inferno. É só uma capa, é só um retoque. É só o lado bom, mas lá nem dorme junto. Quando que vão acordar? Dia dos namorados, tanta postagem, mas eu quero ver lá dentro. É lá no vamos ver, é lá no aconchego. É lá na comunhão, é lá na intimidade. Passou-se quanto tempo que já que você não chama mais ela de amor, ele de bem, já não dá mais o beijo, já não dá mais o abraço, já não faz aquela coisa que é feita muitas vezes, pastor Jorge, desculpa a palavra, é feita simplesmente só para descarregar. Não tem mais amor ali. Por quê? Porque os afazeres, o dia a dia, a coisa, o trabalho, isso e aquilo, quanto mais tem, mais quer. Que Deus nos ajude. Esta aliança que Deus promete para Israel, ela cumpre com quem? Com o nascimento de Jesus. Ela foi selada também com sangue. Ela foi selada com o sangue não agora de ovelha, não de novilha, não com sangue de bodes, não com sangue de pombinhos, não. Agora não era um sangue nem judeu, nem samaritano, nem gentil, o sangue do próprio Deus. Óvulo que Deus criou e colocou em Maria, óvulo que Deus criou, e o genes de Deus, Deus colocou um óvulo fecundado em Maria. Ah, como a ciência hoje nos explica tudo isto, né? Sim, aquela fecundação, o Espírito Santo fecundou aquele óvulo e colocou em Maria, e ela foi uma incubadora, ela gerou um filho que ela simplesmente não tinha nada a ver com aquilo, nenhum homem, nada, o sangue era divino. Oh,
Que coisa tremenda. E então, o que diz em Mateus 28, 26, 28? Oh, que coisa. Aqui está exatamente o que acontece com esta nova aliança. Que coisa maravilhosa. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Na nova aliança, aleluia, o que acontece? O pecado não foi mais coberto, o pecado agora foi tirado. Que coisa! O pecado agora foi tirado, ele já não existe mais. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele arrancou o pecado de você, ele arrancou o pecado de mim, ele simplesmente extraiu, aleluia. São João 1:29, no dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não cobre mais, arranca o pecado. Você não precisa mais ficar com ele, aleluia. Os corações foram transformados pelo Espírito Santo. Sim, os corações foram transformados não mais por letra, não mais por sermões, por fábulas, não. Os corações foram transformados pelo quê? Romanos 5, versículo 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ele te deu isto? Amém. E ele te transformou com isto? Amém. Aleluia, quer ver? Olha o que diz em 2 Coríntios 6 e versículo 16. Você vai observar como Deus mudou isso de uma forma, e hoje você é um cristão, você é uma cristã. Versículo 16, observe. Olha só, eu e você estamos caminhando e não temos mais nada a ver com o diabo. Deus passou a habitar dentro do homem. Deus passou a habitar dentro de você. E aí o que é que Deus diz? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E agora, ele disse, então, em primeiro lugar, para encerrar, foi um cordeiro para um indivíduo, não foi? Foi um cordeiro para um indivíduo chamado Abel, aleluia. Em segundo lugar, foi um cordeiro para uma família, Abraão. Ah, que coisa maravilhosa, um cordeiro para uma família, tremendo demais. Em terceiro lugar, foi um cordeiro para quem? Uma nação. Israel esperava atentamente o cordeiro ser sacrificado, aleluia. Então vejam bem, primeiro, um indivíduo, segundo, uma família, terceiro, uma nação, e agora foi um cordeiro para tirar o pecado do mundo. Aleluia. Como Deus é maravilhoso, como Deus é tremendo, e eu sou feliz por isso. Horário encerrado até aqui. Por hoje é só, pessoal. Aleluia. Maravilha. Por mim ficava aqui o dia inteiro, né? Você também? Deus é maravilhoso conosco, né? Glória ao Senhor. Ai, rapaz, cadê os músicos? Vocês estão... Rapaz, tem que estar chamando eles. Mas credo. Não sai mais tua posição, não? Hoje é dia de descer a lenha, então vamos... Maravilha, o Senhor é tão bom conosco. Que escola dominical maravilhosa é essa? Ei, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Dá maior, como é precioso, irmão, aleluia. Como é precioso, irmão,
estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Nova vida e alianças, a aliança do Senhor eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir. Perdoa-me, irmã. Eu sou com você.